Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estudaremos a lição número 7 da classe Juvenis, classe Daniel. O título da lição é Efeitos Espirituais do Avivamento. Os objetivos da nossa lição serão os seguintes: reconhecer algumas marcas do verdadeiro avivamento, defender a centralidade da palavra de Deus e perceber o valor da oração e do coração quebrantado. O nosso texto bíblico encontra-se em Salmos 51, 17, que diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, um coração quebrantado é um coração domado, calmo, quando reconhecemos nossa pequenez e estado de pecado, reconhecemos que necessitamos do Salvador Jesus Cristo. Então reconhecemos também que não somos autossuficientes e que dependemos de Deus. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Atos, capítulo 2, do versículo 37 até o 43. Antes de começarmos a leitura aqui do nosso texto, só para entendermos aqui um pouco, Atos, a partir do capítulo 2, a partir do versículo 1, ele narra ali o dia de Pentecostes. Então é o dia do início da igreja. Então Pentecostes é uma festa judaica, Pentecostes é uma palavra grega que significa 50º. Então a festa judaica que acontecia 50 dias após a Páscoa, onde era comemorado a colheita. Então nesse dia vinha vinha pessoas de outras regiões, outros povos até ali para comemorar esta festa também. E neste dia houve ali a descida do Espírito Santo, né? Então que os discípulos estavam ali reunidos, aguardando o que Jesus havia falado, né? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Então naquele momento eles receberam um revestimento espiritual, né, para pregar a palavra de Deus. E o que ocorreu ali? Algumas pessoas que estavam presentes ali, olhando eles falar em outras línguas, ficaram maravilhados e perguntavam uns aos outros o que isso quer dizer. Enquanto que outras pessoas olhavam aquela cena, né, se deparavam com aquela cena e davam risada. E daí falavam assim, eles beberam, estão tudo bêbado. Aí que Paulo se põe de pé, juntamente com os demais apóstolos, e daí Paulo prega a palavra. Aí que entra aqui no versículo 37, que diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então, a partir do momento que eles receberam uma capacitação para pregar o evangelho, Pedro pregou, e naquela ocasião se converteram quase 3.000 almas.
Então aqui, ó, sintetizando, diz assim: devemos observar o efeito operado, argumenta o grande estudioso do avivamento. Em uma observação equilibrada, ele chamou a atenção para a necessidade de observarmos os efeitos gerados por um autêntico avivamento, uma vez que esses efeitos estejam em harmonia com a palavra de Deus. Devemos repousar nisso como obra de Deus. Nesse sentido, o avivamento vem da parte de Deus. Então, o avivamento tem que estar em harmonia com a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então, o primeiro tópico diz o seguinte: compromisso com a palavra de Deus. Subtópico 1.1, fundamentados na palavra. Então, a maravilhosa experiência de estar com Jesus de Nazaré está fundamentada pelas Santas Escrituras, pois são elas que de mim testificam. Testificar significa dar testemunho, comprovar, assegurar. No desenvolvimento da história da Igreja, o conceito de autoridade e suficiência das Escrituras foi o marco do protestantismo, cunhando assim o conceito clássico de sola Scriptura, isto é, somente as Escrituras são nossa regra de fé e prática. Então, falando de protestantismo e sola Scriptura, nós não podemos deixar de falar, de lembrar de Martinho Lutero, monge da Igreja Católica, que, insatisfeito com os abusos cometidos pela Igreja Católica, em 31/10/1517, afixou na porta da igreja alemã, Wittenberg, suas 95 teses a serem debatidas, e a base dessas 95 teses são o que chamamos de 5 solas. Sola significa somente. Então, as 5 solas são o que? Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e somente Deus. Continuando, logo as experiências extraordinárias ocorridas nos avivamentos nunca desmereceram o papel importante das Escrituras Sagradas na vida da Igreja de Cristo. Ao analisar os avivamentos bíblicos e históricos, vemos como uma das grandes marcas desses movimentos o maior compromisso das pessoas com a Escritura, com as Escrituras Sagradas. Ora, os grandes avivalistas sempre demonstraram certeza e firmeza nas Escrituras. Pelas Escrituras, temos a promessa do batismo no Espírito Santo e por isso cremos pelas Escrituras. Ansiamos por experimentar o poder do Espírito nelas descrito. Por isso concluímos que um verdadeiro avivamento do Espírito Santo deve levar o crente a amar a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 4, Jesus, durante a tentação no deserto, responde ao diabo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então precisamos ter compromisso com a palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Em Atos 6, que narra a instituição dos diáconos, no versículo 4, os apóstolos falam que não convém abandonar o ministério da palavra e oração. Então precisamos buscar e conhecer mais e mais a palavra de Deus e perseverar na oração, a qual nos possibilita um relacionamento de comunhão contínua com Deus. Ainda em Salmos 119, em Salmo 119, 11, o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E no verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, se alguém anda na escuridão, tem grandes chances de tropeçar, pois na escuridão não enxergamos o caminho. Somente as Escrituras Sagradas
fornecem a iluminação necessária para caminharmos sem tropeçar nas trevas. Subtópico 1.2 diz assim: testemunhos que corroboram o compromisso com as Escrituras no contexto dos avivamentos. Alguns testemunhos de pessoas envolvidas diretamente nos grandes avivamentos testificaram a importância da Bíblia como palavra inspirada por Deus para toda a regra de fé e prática. Sobre os efeitos do avivamento, um grande estudioso do tema relatou que a Bíblia passa a ser um objeto de estima e apreço para quem foi alcançado pelo avivamento. John Wesley, convictamente, certa vez escreveu: meu fundamento é a Bíblia. Sim, sou intransigentemente a favor da Bíblia. Sigo-a em todas as coisas, grandes ou pequenas. Ainda temos o testemunho de Daniel Berg, que, segundo consta no livro História do Movimento Pentecostal no Brasil, de Isael de Araújo, editado pela CPAD, Bíblia e Novos Testamentos, em português, não eram coisa comum. O povo ficava admirado ao vê-la. Para mim, eram momentos de alegria, quando eu reconhecia, sentadas nos bancos das igrejas, pessoas que haviam comprado exemplares da Bíblia, ou que eu tinha convidado para ouvir a palavra de Deus. Página 52, do livro. Por isso, podemos concluir que o movimento pentecostal sempre teve a palavra de Deus como fundamento de suas experiências. Então, na nossa declaração de fé, no capítulo 1 diz: cremos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação escrita por Deus, dada pelo Espírito Santo, escrita para a humanidade, e que o Senhor Jesus Cristo chamou as Escrituras Sagradas de a Palavra de Deus. Que os livros da Bíblia foram produzidos sob inspiração divina. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, segundo a carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, ele diz para o seu filho na fé pregar a palavra. Então Deus tem compromisso com a sua palavra. A Bíblia hoje para nós, perdão, graças a Deus, ela é comum. Temos facilidade de acesso, temos Bíblia para estudo, Bíblia Slim, que é menor, mais fácil de carregar, Bíblia em letra grande, em letra gigante, Bíblia em ordem cronológica, Bíblia para crianças, para jovens, temos a Bíblia online, que podemos acessar do computador, do tablet, do celular, enfim. O que por Daniel Berg é narrado como incomum na época, para nós aqui no Brasil, é comum. Ainda hoje, tem países em que não é permitido utilizar, comercializar a Bíblia Sagrada. Graças a Deus nós temos essa liberdade. E o movimento pentecostal sempre teve a palavra de Deus como fundamento de suas experiências, porque Deus tem um compromisso com a sua palavra. Em Isaías 51:11 diz assim, que a palavra que sai da boca de Deus não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual Deus a enviou. Amém? Partindo para o subtópico 1.3. A experiência pentecostal e a Bíblia. Ainda sobre a experiência pentecostal, Charles Swindoll, na obra Abraçado pelo Espírito, também editada pela CPAD, alerta: embora nossas experiências individuais possam variar quanto à maneira como o Senhor nos orienta de maneiras exclusivas, você nunca deve, e realmente quero dizer nunca, se afastar da palavra de Deus que foi revelada e que é absolutamente confiável. Página 80. Na leitura bíblica em classe, lemos que as pessoas reunidas em Jerusalém ouviram a palavra, aceitaram a palavra e permaneceram na palavra.
Esse relato bíblico é o testemunho claro de que o mover do Espírito Santo não ocorre à margem das Escrituras. Nunca houve verdadeiro avivamento sem que as Escrituras fossem consideradas a voz de Deus para o seu povo. Por isso, um verdadeiro avivamento reacende o compromisso do povo de Deus com a Bíblia. Então, no dia de Pentecostes, que dá o início à igreja, como narramos, os discípulos receberam o revestimento espiritual para pregar o Evangelho. Então, como ouvirão se não há quem pregue? E foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia se converteram quase 3.000 almas que ouviram, receberam e permaneceram na palavra. Então, um verdadeiro avivamento reacende o compromisso com a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. É dela que precisamos, Precisamos do alimento espiritual. Então, partindo para o tópico 2, compromisso com uma vida de oração. Subtópico 2.1, perseverança na oração. Outro efeito produzido pelo mover espiritual que sacudiu os primórdios da igreja foi a perseverança na oração. Atos 2:42. Ao relacionar uma vida de oração com a história dos avivamentos, podemos perceber a oração como uma marca indelével dos movimentos de avivamentos, pois a história dos grandes despertamentos espirituais mostra que a oração precede o avivamento, se intensifica durante o avivamento e permanece em muitos corações após o avivamento. Então, meus amigos, a oração é o meio que Deus proveu ao homem para estabelecer um relacionamento de comunhão contínua com Ele. Então, são muitos os textos bíblicos que nos lembram, ensinam, advertem e estimulam a buscar a Deus. Em Efésios 6,18 diz, orando em todo o tempo. Então, devemos orar quando tudo está bem, para agradecer, e quando tudo está mal, para podermos suportar as adversidades. Em Lucas 11:1 diz assim, que um dos discípulos pede a Jesus para que os ensine a orar. Então nós devemos orar em todo tempo, E Jesus nos deixou oração, que é o Pai Nosso também. Nós temos que orar para ter um relacionamento com o nosso Pai Celestial. Então, subtópico 2.2. Exemplos de perseverança em oração nos movimentos de avivamentos. Para exemplificar esse aspecto, a história mostra o avivamento no país de Gales, segundo o relato de Wesley, chegando a meados do século XIX, onde muitos cristãos piedosos sentiram a necessidade de um avivamento e começaram a orar fervorosamente por um mover do Espírito. Em 1859, o avivamento chegou poderosamente e estabeleceu reuniões de oração por muito tempo. Segundo alguns especialistas, esse avivamento impactou o mundo inteiro, influenciando as ondas de avivamento que se seguiram no século XX. Nesse sentido, é impossível falar sobre a oração e o avivamento sem mencionar o avivamento experimentado por Charles Finney. Falamos dele na lição passada, que reuniu inúmeros jovens em grupos de oração responsáveis pela conversão de milhares de almas. Finney passava horas orando, e o avivamento experimentado por ele pode ser reconhecido como um reavivamento movido pela oração. Apesar dos nomes que ganharam destaque na história dos avivamentos mundiais, temos a clareza de que muitos anônimos oraram pelo avivamento e perseveraram na oração após o auge do avivamento. Então, o avivamento começa porque alguém começa uma busca por Deus. Primeiro aos Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Tiago diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos.
E se hoje eu estou aqui e você está aí, é porque houve oração por nós. Aqui fala de Charles Finney, homem de Deus, que entrou para a história dos avivamentos. Como vimos a lição número 5, mas também fala que temos a clareza de que muitos anônimos oraram pelo avivamento. Então, no próximo subtópico, falaremos sobre o círculo de oração, que também que tem em nossa igreja, né, que é aberto também para os jovens e tal. Às vezes, uma alma aceita Jesus Cristo como Salvador em um determinado culto. Pode ser no culto de oração, qualquer outro culto, né? E daí, às vezes acontece algum trabalho na igreja, vem um pregador de fora e prega, e essa alma, ela aceita Jesus Cristo. As pessoas ali naquele momento, elas veem que a pessoa aceitou Jesus Cristo naquela ocasião. Penso às vezes que é só para aquela pregação, só que às vezes não vê o trabalho que teve muito antes. Às vezes foi por entrega de um panfleto que ele recebeu, que ele foi até a igreja, muitas pessoas oraram por ele, né? Então às vezes Deus levanta, é claro, homens líderes, mas por trás também tem muitos anônimos que também oram muito, muito joelho no chão, né? Para que tenha um resultado. O subtópico ali 2.3. A importância dos círculos de oração no movimento pentecostal. Diante desse assunto, é fundamental reconhecer a importância dos círculos de oração para a saúde espiritual do movimento pentecostal, embora seja mais conhecida assim nas Assembleias de Deus do Brasil. Para essa chamada continuar acesa, os jovens precisam se conscientizar da necessidade de participar desse tão importante evento espiritual. Apesar de tradicionalmente serem dirigidos por mulheres, os círculos de oração são um evento aberto para toda a igreja. E se quisermos um avivamento para a nossa geração, é preciso que homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, leigos e ministros clamem a Deus com toda oração e súplica. Efésios 6:18. Então aqui fala sobre o círculo de oração, que tradicionalmente é dirigido por mulheres, mas está aberto para toda a igreja, né, para todas as idades. Então, em Efésios 6:18 diz, orando em todo tempo. Então, nós temos que orar em todo tempo. Amém? Orar em casa, orar no trabalho, orar no culto de oração, círculo de oração, enfim, orando a todo tempo. Partindo para o tópico 3. Um coração quebrantado diante de Deus. Subtópico 3.1 diz assim: um autêntico avivamento gera quebrantamento. Então, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Segundo o salmista, esse é o sacrifício que agrada a Deus. Não bastam as atitudes exteriores para testificar que temos experimentado um avivamento. O autêntico avivamento gera um quebrantamento de coração, excede dos sentimentos, dos desejos e das vontades, que é a sede, né, dos sentimentos, dos desejos e das vontades humanas. Então, em 1 Samuel 16:7, diz que o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, o verdadeiro avivamento, ele parte, não é de movimento, e sim é de dentro de nós, né? Não é de expressões externas. Ele gera um quebrantamento de coração, que é o ato de vontade em que o cristão se arrepende do pecado motivado pelo amor de Deus. Reconhece, né, a sua fraqueza e reconhece que depende de Deus. Então, o Deus vê o coração. Então, o quebrantamento parte do coração, o verdadeiro avivamento parte, o que cabe a nós é aquele anseio por Deus. Então, parte de dentro, não é só atitudes externas, e sim o que acontece, né, os nossos desejos que está no nosso interior, o anseio pela palavra de Deus. O subtópico 3.2.
Um autêntico avivamento nos faz descansar na eficácia do sacrifício vicário de Cristo. Ao analisar os efeitos positivos do avivamento, um grande estudioso sobre o avivamento relata que em 1735, em Northampton, houve um profundo senso de pecaminosidade e indignidade. Esse sentimento avassalador também estava presente em todas as outras experiências de avivamento. É fundamental destacar que o auto-reconhecimento da condição de pecaminosidade desembocava no reconhecimento da eficácia do sacrifício vicário de Cristo, eliminando assim a força destrutiva do pecado, não restando outra opção ao ser humano, senão a de entregar-se a Cristo, quebrantando-se absolutamente diante de Deus Todo-Poderoso, assim vivenciando uma paz nunca dantes experimentada. Então, no Salmo 34, 18, diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Então, como vimos no subtópico anterior, o verdadeiro avivamento, ele gera quebrantamento, onde reconhecemos nosso estado de pecador, que não somos autossuficientes e que precisamos do Salvador Jesus Cristo. Amém? Para concluir a nossa lição, diz assim a revista aqui: em 2004, a CPAD lançou uma compilação dos principais artigos do jornal Mensageiro da Paz. Também foram inseridos artigos dos jornais precursores, como A Boa Semente e O Som Alegre. Ao ler esse valioso material, temos a grata alegria de constatar que as marcas da primazia das Escrituras, das orações e do quebrantamento sincero estavam presentes no vigoroso movimento pentecostal que soprou sobre o Brasil. O legado deixado pelos pioneiros atesta que o movimento pentecostal brasileiro foi fruto de um autêntico avivamento bíblico. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.